Ela não se importou quando você colocou o mundo aos pés dela. Ela não hesitou quando você, despido de sua dignidade, implorou por um pouco de afeto. Ela sorriu com desdém enquanto você chorava. Mas preste atenção, pois o jogo muda de uma forma brutal e silenciosa. Quando você finalmente desapareceu, quando você parou de ligar, parou de verificar se ela estava online, parou de nutrir esperanças que só existiam na sua cabeça, de repente, você se tornou tudo o que ela fingia não precisar. E foi nesse momento que a realidade a atingiu como um trem desgovernado. Todo homem que está me ouvindo agora conhece essa dor. É uma confusão visceral. Uma guerra silenciosa travada dentro do peito quando você entrega lealdade absoluta e recebe desrespeito em troca. Quando você é a presença constante, a rocha inabalável em um mundo que testa você a cada segundo e a única recompensa é a indiferença. Você não é fraco por sentir isso. A dor é humana. Marco Aurélio, o imperador filósofo, sentiu o peso da traição e da solidão no topo do mundo. Mas embora não seja fraqueza sentir, seria uma fraqueza imperdoável permanecer nesse estado. Se você sente que é hora de retomar o controle, declare agora nos comentários: eu escolho a mim mesmo. Se você já amou uma mulher profundamente, verdadeiramente, completamente, apenas para assistir, impotente, enquanto ela escolhia alguém que não ofereceria a ela nem a metade do que você sacrificou, este manifesto é para você. Este não é um conteúdo para meninos que querem fazer joguinhos de manipulação. Aqui no Estoico Cru, falamos com homens. Homens que entregaram seus corações apenas para vê-los serem pisoteados. Homens que permaneceram leais, gentis, honestos e ainda assim acabaram queimados pelas chamas de sua própria devoção. A verdade nua e crua é que no mundo moderno, ser um bom homem não é suficiente. Na verdade, na paisagem atual dos relacionamentos, sua bondade é frequentemente usada como uma arma contra você. Quanto mais você dá, mais ela toma. É a lei da oferta e da demanda aplicada à alma humana. Quanto mais paciente você é, mais ela testa seus limites, até que você esteja drenado, quebrado, perguntando-se por que seu valor parecia ter uma data de validade. Mas e se eu dissesse que ela não se arrepende de ter te machucado? Pelo menos, não até que você se torne o tipo de homem que não se importa mais. E é exatamente isso que o modelo de relacionamento estoico está aqui para criar dentro de você. Sêneca nos ensinou que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E sua imaginação tem mantido você preso a uma versão dela que nunca existiu. Este é o guia definitivo para homens prontos para liderar, evoluir e dominar seu propósito. Mostraremos como recuperar seu poder, como lidar com a dinâmica feminina com confiança e calma inabalável, como estabelecer padrões de ferro sem precisar levantar a voz, e como se reconstruir em alguém intocável, sem perder sua essência. Vamos dissecar a anatomia desse comportamento e como você, através da disciplina estoica, vira o jogo. Número 1. Ela prospera quando você persegue. Entenda a psicologia por trás disso. Ela não perde o sono quando você manda 2 ou 3 mensagens seguidas. Ela não fica sentada ao lado do telefone, roendo as unhas, imaginando se você está bem, enquanto você se explica repetidamente por erros que não cometeu. Ela não sente urgência quando você prova sua lealdade sem que isso tenha sido solicitado. E não, tire isso da sua cabeça agora. Ela não valoriza seu esforço apenas porque você se esforça mais. Na verdade, a cada ligação que você faz desesperadamente, a cada bom dia que ela não pediu e mal responde, a cada favor que você presta sem que ela tenha merecido, você afunda mais fundo no abismo de alguém que ela vê como descartável. Essa verdade não é confortável, mas o estoicismo não é sobre conforto, é sobre a verdade. Epicteto dizia:
Nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Quando você persegue, você abdica da sua liberdade. Você entrega a chave da sua estabilidade emocional nas mãos de outra pessoa. Ela prospera quando você persegue, porque a perseguição em si diz a ela tudo o que ela precisa saber sobre o seu valor e, mais perigosamente, sobre a sua percepção de si mesmo. Ela começa a ver você como um homem que precisa dela mais do que precisa de sua própria dignidade. Um homem que se dobrará para que ela não precise ceder. E se uma mulher sabe, nas entranhas dela, que você não está disposto a perdê-la, ela testará até onde pode te empurrar antes que você quebre. É instintivo. Ela começará com coisas pequenas. Cancelar planos em cima da hora. Demorar horas para responder mensagens simples. Evitar clareza sobre o futuro. Mas quando você aceita migalhas por tempo suficiente, ela eventualmente lhe oferecerá poeira. E você aceitará a poeira e ainda agradecerá. Você se sentará à frente dela, esperando que ela se lembre de quem você era no começo. Mas ela não vai. Porque a versão de você pela qual ela se apaixonou, se é que algum dia se apaixonou de verdade, foi substituída no momento em que ela percebeu que você continuaria correndo atrás, mesmo quando ela parou de correr. Você deu a ela sua presença como um cheque em branco, e ela o descontou sem um pingo de gratidão. Mas a ferida mais profunda não está nas ações dela. Está na sua recusa em parar de se oferecer como sacrifício, como se você já não fosse o suficiente. Uma mulher só pode tratar você tão barato quanto você precifica a si mesmo. E quando você persegue sem ser escolhido, sem ser reivindicado, sem ser profundamente respeitado, você não é visto como romântico. Você é visto como substituível. Ela não é cruel porque ignora seu esforço. Ela é calculista. A natureza humana é calculista. Ela sabe que você está viciado na perseguição. É dopamina barata. E ela sabe que o poder não está no amor dela por você, mas na sua esperança de que um dia ela mude. Quanto mais você espera, mais ela retém. Quanto mais ela retém, mais esforço você despeja, pensando que mais um gesto gentil, mais um texto vulnerável, mais um elogio vai finalmente abrir os olhos dela. Se ela soubesse o quanto eu a amo, você pensa, mas isso não vai acontecer, porque ela já vê você. Ela vê você como fácil, previsível, constante, e nos olhos de uma mulher que busca emoção e força, constante quando não acompanhado de respeito, não significa comprometido, significa conquistado, significa território dominado que não precisa mais de defesa. Ela prospera porque a perseguição lhe dá controle. Dá a ela a vantagem sem qualquer responsabilidade e lhe fornece uma narrativa conveniente. Eu não quero um homem que é tão disponível, tão carente. No fundo, ela quer a experiência de ganhar a atenção de um homem, não absorver o desespero dele. Você precisa se tornar o homem que não persegue porque sabe que ele é o prêmio. Isso não é arrogância, é a consciência estoica do seu próprio valor intrínseco. Você precisa acordar para a verdade de que seu valor não está enquanto você dá, mas enquanto você protege. Protege seu tempo, sua energia, sua paz mental. Quando ela vê que você não está perseguindo, quando ela sente sua ausência e não seu pedido de desculpas, quando ela tem que se perguntar se você ainda se importa, é aí que a história muda. É aí que a confiança dela racha. Porque nada desarma mais uma mulher acostumada ao controle do que um homem que escolhe a si mesmo em vez do acesso a ela. Sua força não está no seu esforço excessivo. Está na sua restrição. Está na disciplina de dizer não. Não à inconsistência dela. Não aos sinais mistos. Não aos testes intermináveis, e está em dizer sim ao seu propósito, à sua disciplina, ao seu respeito próprio. O momento em que você para de perseguir é o momento em que ela começa a checar. Mas não faça isso pela reação dela.
Faça isso porque você finalmente viu o que ela nunca viu, o seu valor. Se você está cansado de ser desvalorizado, comente valor para marcar o início da sua mudança. Número 2. A indiferença é o golpe mortal. Ela esperava que você lutasse por ela mesmo depois do desrespeito, mesmo depois da manipulação, mesmo depois que ela fez você se sentir como um plano B. Ela esperava que você implorasse, que você mandasse textos quilométricos explicando seus sentimentos, que você aparecesse na porta dela, que você pedisse por fechamento, mas você não fez. Você aplicou o princípio estoico da apatia, não a falta de sentimento, mas a libertação das paixões destrutivas. E foi aí que ela começou a entrar em pânico. Não porque ela sentiu sua falta romanticamente, mas porque ela percebeu que o poder dela não funcionava mais. Veja, você era o homem que sempre se importou, o homem que perdoava sem ser solicitado, quem permanecia leal mesmo quando questionado, quem continuava aparecendo mesmo quando lhe diziam que você não era suficiente. E ao fazer isso, ela aprendeu algo perigoso, que você nunca iria embora, que ela poderia manter você em uma coleira de memória e culpa enquanto explorava a emoção de outros homens, outras aventuras, outras validações. Mas então, algo mudou. A chave virou na sua mente. Você parou de reagir. Você parou de provar. Você parou de correr atrás de cada migalha de afeto como um cão faminto. Você não postou frases enigmáticas no Instagram para chamar a atenção dela. Você não tentou fazer ciúmes com jogos passivo-agressivos. Você apenas ficou quieto. Não o tipo de silêncio que espera que ela volte, mas o tipo de silêncio de uma tumba. O silêncio que significa que você já fechou a porta na sua mente. Isso é o que ela nunca esperou. Porque apesar de todos os testes e jogos mentais, ela achava que ainda poderia encontrar você emocionalmente esperando do outro lado da linha. Mas você estava acabado, e nada esmaga mais a ilusão de grandiosidade dela do que isso. A indiferença, quando real, é uma mudança na sua alma. É como olhar para uma fogueira que costumava te queimar e perceber que agora são apenas cinzas frias. É quando a validação dela não importa mais. Quando a ausência dela não dói mais. Quando os novos relacionamentos dela não fazem você vacilar. Porque você superou a versão de si mesmo que acreditava que precisava dela para se sentir completo. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força. A indiferença é a manifestação final dessa força. É quando você se torna algo que ela nunca considerou. Um homem que não precisa da presença dela, nem do pedido de desculpas dela. E é aí que o arrependimento se insinua. Não porque ela teve algum despertar espiritual profundo, mas porque ela perdeu o roteiro. Você deveria ser o porto seguro, aquele que nunca parte, aquele que ela poderia manter em espera. Mas agora, sua falta de esforço se tornou um espelho e reflete todas as maneiras como ela lidou mal com você. Ela começa a observar você novamente. Ela começa a perguntar aos amigos em comum. Ela começa a stalkear seus stories. E você percebe, mas não se importa, porque a atenção dela não alimenta mais você. O interesse dela não lisonjeia mais você. Essa é a verdadeira vitória. Não quando ela volta rastejando, mas quando você não se importa mais se ela algum dia voltar. Quando sua paz importa mais do que a presença dela, você já venceu. A indiferença não é sobre reter amor por vingança. É sobre dominar suas emoções. É sobre dar seu amor onde ele é merecido, não onde é desperdiçado. E quando um homem atinge esse nível, ele se torna intocável. Ele se torna lembrado, não por sua dor, mas pela maneira como ele escolheu a si mesmo em um mundo que esperava que ele se contentasse com menos. Ela não vai esquecer você. Não porque você gritou, não porque você fez escândalo, mas porque você finalmente foi embora sem olhar para trás.
Número 3. Quando você se desapega, ela entra em pânico. Vamos aprofundar a natureza desse pânico. Ela não achou que você iria embora. Ela não acreditava que você tinha isso em você. Não porque você é fraco, mas porque ela acreditava que tinha quebrado você o suficiente para mantê-lo exatamente onde ela queria. Preso na esperança, preso na confusão, preso na saudade. Ela via sua lealdade como uma prisão perpétua da qual você não ousaria escapar. E no momento em que você parou de reagir, não por despeito, não por raiva, mas por pura clareza estoica, ela sentiu isso no fundo do estômago. Porque você não estava apenas indisponível, você estava inacessível. O desapego é poderoso não porque retém afeto como punição, mas porque retira sua presença de onde ela foi abusada. Ele reclama tudo o que você deu de graça, pensando que construiria um futuro, pensando que seria reciprocado, pensando que finalmente provaria a ela que você era o cara. Mas você sempre foi o cara. Ela apenas nunca teve a intenção de igualar sua energia. Ela só pretendia se beneficiar dela. E quando você viu isso pelo que era, uma transação emocional injusta, e escolheu se afastar, não com barulho, não com explicações, mas com disciplina limpa e focada, você se tornou um homem que ela não conseguia mais decifrar. Um homem com quem ela não podia mais contar para inflar o ego dela. Um homem para validar a confusão dela, para ser o plano de backup enquanto ela mantinha suas opções abertas. E é aí que o pânico se instala. Entenda, o pânico dela não é amor, é perda de alavancagem. Ela dependia do seu perdão, dos seus padrões de comportamento, da sua lealdade cega. E quando esse suprimento seca, ela não está perdida no amor. Ela está perdida no controle, porque o homem que ela costumava manipular emocionalmente agora se tornou um homem que ela não consegue ler, e o desconhecido a aterroriza. Você parou de verificar, parou de aparecer, parou de se tornar disponível, e ela começa a se perguntar se talvez, apenas talvez, você encontrou outra pessoa. A mente dela projeta competidoras, mas a verdade é ainda mais perigosa para o ego dela. Você não a substituiu por outra mulher. Você a substituiu pela sua paz. Você a substituiu pelo seu progresso. Você a substituiu pela força silenciosa de um homem que percebeu que seu valor nunca dependeu de quem o queria, mas do que ele escolheu valorizar. E isso inclui a si mesmo. Você costumava esperar que ela se importasse. Agora você nem percebe quando ela tenta voltar. E essa mudança, essa alteração interna irreversível em como você a vê e como você se vê, é o que quebra a fantasia dela. Porque na mente dela, você deveria permanecer acessível. Você deveria sofrer para sempre como um mártir do amor dela. Você deveria ser a rede de segurança emocional que ela poderia usar quando suas outras escolhas falhassem. Mas você não permaneceu quebrado. Você não desempenhou seu papel no teatro dela. Você se curou. Você se elevou. Você se tornou alguém que vê através da atuação. Alguém que não é seduzido por velhos padrões, que não responde à nostalgia com ingenuidade. E ela começa a entrar em pânico, não porque ela quer reconstruir algo saudável, mas porque ela sabe que perdeu algo que pensava que poderia manter sem esforço. O desapego expõe tudo. As verdadeiras intenções dela, sua força não dita a profundidade do seu crescimento. Ela não estava pronta para uma versão de você que não precisava de fechamento, que não precisava de vingança, que não precisava ser visto novamente. Porque sua ausência não é mais sobre estratégia, é sobre identidade. Você se tornou o homem que preferiria reconstruir sozinho do que se quebrar para estar perto de alguém que nunca o valorizou para começar. E é para isso que ela nunca se preparou. Um homem que parou de fazer perguntas e começou a viver respostas.
Se você está vivendo suas respostas agora, se você sente essa força crescendo, comente desapego e solidifique essa nova realidade. Número 4. A dor não é punição, é despertar. Dói como o inferno. Não vamos fingir que somos robôs. O estoicismo não nega a emoção inicial, ele nega a escravidão a ela. Dói quando a pessoa a quem você deu sua alma olha para você como se você fosse lixo reciclável. Quando aquela por quem você teria lutado uma guerra escolhe flertar com outro enquanto você ainda está limpando as lágrimas dos olhos. Quando sua lealdade se torna a piada interna dela e sua consistência se torna a razão pela qual ela está entediada. Mas essa dor, essa ferroada insuportável da traição, não é o fim da sua história. É o começo da sua ressurreição. A dor nunca teve a intenção de quebrar você. Ela teve a intenção de sacudir você para acordar. Ela teve a intenção de tirá-lo do transe do potencial, de arrancar a ilusão de quem ela fingia ser, arrancando a máscara que ela usava, e o que resta cru e sem filtro é a verdade. Ela nunca viu você tão profundamente quanto você a viu. Ela viu o que você poderia fazer por ela, como você a fazia se sentir, como você perseguia, tentava e provava. Mas ela nunca viu seu coração como algo a proteger, apenas como algo a usar. E aquela dor que você sente no peito, aquela decepção esmagadora, aquele espaço oco onde o amor vivia, é aí que o novo você nasce. Não um você mais frio, não um você amargo. Amargura é o veneno dos fracos, mas uma versão de si mesmo forjada no fogo. Um homem que não busca mais validação daqueles que brincam com seu tempo e emoções. Um homem que entende que se ela pode te machucar e ainda dormir profundamente à noite, então ela nunca foi digna da sua vulnerabilidade para começar. A dor não é punição, é o portal para o poder. Como Sêneca escreveu, o fogo prova o ouro, a miséria, os homens bravos. A dor empurra você para ver quem nunca foi real. Ela limpa o caminho para a disciplina, clareza, elevação. Você não acorda às 5 da manhã e vai para a academia por raiva. A raiva acaba. Você faz isso em reverência ao homem que está se tornando. Você não corta o acesso a ela porque a odeia. O ódio ainda é uma conexão. Você faz isso porque superou o desejo de implorar por afeto. A dor ensina que sua paz não está aberta para negociação. Ensina que a versão do amor que você tinha na sua cabeça só era real para você. E no momento em que você entende isso, você para de se agarrar ao que te machucou e começa a construir o que te cura. A verdade é que ninguém está vindo para te salvar. A cavalaria não virá. O texto que você está esperando não vai consertar sua confiança. O pedido de desculpas não vai apagar as noites que você passou acordado, se perguntando se era suficiente. O fechamento não restaurará o que nunca foi mútuo. Mas cada grama dessa dor pode ser redirecionada, transformada em músculo, em habilidade, em ambição, em visão. Você começa a ver a vida de forma diferente. Você para de se distrair com atenção vazia. Você para de cair em rostos bonitos e começa a procurar almas alinhadas. Você para de explicar seu valor e começa a incorporá-lo. A dor fez de você esse homem. E enquanto ela ri com alguém novo, inconsciente do que perdeu, você se levanta. Não para fazer com que ela se arrependa, isso é secundário, mas porque você finalmente aprendeu como o amor real se parece. Começa com você. Você não é o homem que ela quebrou. Você é o homem que foi reconstruído, mais forte, mais sábio, intocável. E se você continuar trilhando esse caminho, se continuar aparecendo para si mesmo, olhará para trás um dia e perceberá que a dor que você pensou que o destruiria foi o que salvou sua vida. Número 5. Seu crescimento é o arrependimento dela. Ela riu quando você chorou. Ela ignorou você quando você suplicou. Ela revirou os olhos quando você deu a ela sua vulnerabilidade como um presente sagrado. Mas o que ela nunca viu chegando
O que ela subestimou mais do que qualquer coisa foi a sua capacidade de crescer, a sua capacidade de se metamorfosear em um homem que nunca a deixaria chegar perto dele novamente. E essa realização não atinge quando você ainda está sofrendo visivelmente. Não atinge quando você está tentando provar seu valor, postando fotos calculadas. Atinge quando você para de olhar para trás. Quando você começa a brilhar em espaços que ela nunca imaginou que você alcançaria. Quando ela percebe que tinha acesso de primeira fila a um homem que estava se tornando raro, uma espécie em extinção. E ela desperdiçou isso. Ela jogou fora o bilhete premiado, tentando parecer impressionante para o mundo, enquanto destruía o único homem que teria ficado ao lado dela quando todos os outros desaparecessem. E é aí que o arrependimento começa a corroê-la. Não porque ela te ama agora, não se iluda com isso, mas porque a versão de você que ela descartou não está mais disponível, e na mente dela, você deveria permanecer pequeno, você deveria permanecer estagnado, você deveria permanecer quebrado. Você deveria continuar circulando o mesmo quarteirão, esperando que ela um dia escolhesse você, em vez dos homens medíocres que ela estava entretendo enquanto dizia que não estava pronta. Mas em vez disso, você escolheu algo mais poderoso que a vingança. Você escolheu o propósito, você escolheu a arete, a excelência moral e funcional dos estoicos. E esse tipo de mudança a aterroriza, porque agora todo novo homem que ela conhece é comparado ao homem que você se tornou. Não ao homem que implorava, mas ao homem que se tornou. O homem que decidiu que a ausência dela foi o catalisador para sua excelência. O homem que pegou a traição e forjou disciplina. Que pegou o coração partido e construiu um físico de respeito, que pegou a rejeição e construiu um império mental e financeiro, que encontrou seu valor não em alguém o escolhendo, mas em se tornar alguém impossível de ignorar. E a ironia suprema é esta: ela não queria crescer com você. E agora ela é forçada a assistir você crescer sem ela, e isso a assombra. Não porque ela sente sua falta, mas porque ela sabe que o homem que você é hoje nunca olharia duas vezes para a garota que ela era quando o tinha. E esta é a tragédia da atração de curto prazo. Ela era cega demais para ver além de sua necessidade de atenção imediata. Arrogante demais para acreditar que poderia perder você. E agora, quando seu nome surge em conversas, o coração dela dispara, não de alegria, mas de desconforto, porque as pessoas mencionam você agora com respeito, com admiração, com impacto, e ela finge não se incomodar. Mas você se tornou a história que ela não consegue parar de repetir na cabeça. O fantasma do o que poderia ter sido. O homem que ela pensou que poderia substituir por alguém mais emocionante, apenas para perceber que nenhum deles tinha a profundidade, a visão, a lealdade inabalável que você carregava tão livremente. E quando ela finalmente entrar em contato, porque elas sempre entram, é quase uma lei da física, não será com sinceridade, será com um arrependimento, será com a realização de que ela, uma vez, teve algo atemporal em suas mãos e tratou como se fosse temporário. E quando ela descobrir isso, você já estará muito à frente. Não porque você seguiu em frente para feri-la, mas porque você construiu uma vida onde a opinião dela não cabe mais. E esse é o capítulo final que ela nunca viu chegando. Ela perdeu o acesso não apenas a um homem, mas a um mundo no qual ela nunca entrará novamente. Se você está comprometido com esse crescimento, se você está construindo esse mundo novo, digite imparável nos comentários. Número 6. Não explique. Deixe-a imaginar. Ela não merece seu monólogo. Ela não merece a análise detalhada das suas emoções. Ela não merece sentar no trono do seu fechamento, porque no momento em que ela fez a escolha consciente de tratar seu coração como um pensamento secundário, ela também perdeu o direito de entender o quão profundamente ela o danificou. E, no entanto, como um bom homem,
Seu primeiro instinto é explicar. Porque você quer que ela veja. Você quer que ela entenda. Você tem essa necessidade de justiça, de que ela finalmente reconheça o peso do que fez. Mas o que você falha em entender é que quanto mais você explica, mais poder você dá a ela. Mais munição você fornece para ela minimizar sua dor, para distorcer suas palavras, para tratar seus sentimentos como apenas mais uma conversa que ela pode vencer com lógica distorcida. Ela não vai se sentar à sua frente com o coração aberto para a verdade. Ela vai se sentar lá com deflexões ensaiadas, com meios sorrisos cínicos e com o clássico "não foi isso que eu quis dizer", o hino do gaslighting. E quando você sair daquela conversa ainda quebrado, não será porque ela não te ouviu, será porque você deu a ela a oportunidade de desrespeitar sua dor mais uma vez. E é por isso que você deve deixá-la com perguntas, não com respostas. Zenão de Sítio dizia: temos 2 ouvidos e uma boca, para que possamos ouvir mais e falar menos. Mas no caso do término com uma mulher que te desvalorizou, o silêncio não é apenas sabedoria, é uma arma. Um homem que não explica se torna um enigma que ela não consegue resolver. Uma lição que ela não estava pronta para aprender. E esse desconforto, esse não saber, é a única coisa que perdura o tempo suficiente para importar. Porque o fechamento não é o que ela precisa. Reflexão é o que ela precisa. E ela não vai refletir se você continuar entregando sua clareza em uma bandeja de prata. Ela só vai refletir quando sua ausência se tornar um lembrete constante de que ela estragou algo que nunca poderá consertar. Você não faz isso para ser frio. Você faz isso porque sua alma merece descanso, merece paz da justificação constante. E o homem que para de explicar não está evitando responsabilidade. Ele está escolhendo sua paz em vez da permissão dela. Ele está escolhendo proteger sua energia de ser derramada em alguém que fez esporte de não compreendê-lo. E ela vai se perguntar: será que ele parou de me amar? Será que conheceu outra pessoa? Será que finalmente percebeu o valor dele? E cada uma dessas perguntas ecoará mais alto do que qualquer explicação que você poderia ter oferecido. Porque quando um homem se afasta com sua dignidade intacta, ele não deixa respostas para trás. Ele deixa um vazio, um abismo que nenhum novo rapaz pode preencher. Um vazio do qual nenhum pensamento de madrugada consegue escapar. Um vazio que ela carregará muito tempo depois que o orgulho dela morrer. E quando ela finalmente admitir isso para si mesma, você estará vivendo uma vida tão rica em propósito, tão preenchida com uma força silenciosa, que a opinião dela terá menos peso do que a poeira no seu ombro. Ela rolará pelas memórias, olhará para mensagens antigas, repetirá sua voz na cabeça dela, perguntando-se como você pôde simplesmente sair sem dizer a ela o que mudou. Mas a verdade é que você disse tudo a ela quando parou de tentar ser compreendido, porque esse foi o momento exato em que ela percebeu que havia perdido um homem que nunca mais imploraria por clareza. Número 7. O contato zero não é um jogo, é um encerramento. Entenda a distinção vital aqui. Ela esperava que você a perseguisse para sempre, que verificasse como ela está mesmo após o desrespeito. Ela esperava que você se sentasse na sala de espera digital dela, curtindo stories, visualizando status, enquanto ela entretinha outros homens e mantinha você em espera. Ela esperava que você orbitasse em torno das mudanças de humor e contradições dela, como um satélite sem órbita própria, um homem sem direção. E o que a aterroriza mais não é a sua raiva, não é o seu confronto, mas o seu desapego limpo e completo. O tipo de contato zero que não vem com drama, não busca atenção, não espera pela reação dela. Ele simplesmente desaparece. Como um capítulo que foi encerrado com finalidade e autorrespeito. E essa ausência atinge de forma diferente quando não é uma tática de manipulação.
mas uma verdade absoluta, porque o homem que costumava se importar o suficiente para discutir, agora se importa demais consigo mesmo para repetir o ciclo. Essa mudança, essa realocação de energia, essa retirada estratégica de tudo o que costumava drená-lo emocionalmente, isso cria um espaço onde você para de tentar provar seu valor e começa a honrá-lo. E ela percebe, não porque você disse algo, mas porque você parou de dizer tudo. Ela entra em contato, ela joga migalhas, ela posta histórias feitas sob medida para provocá-lo, esperando acionar o reflexo emocional que ela costumava controlar. Mas quando nada acontece, quando o texto fica sem resposta, quando a isca é ignorada, ela começa a desmoronar. Não se engane, ela não desmorona porque percebeu o amor dela por você. Ela desmorona porque não tem mais acesso ao homem que uma vez lhe deu tudo. E esta é a parte que a maioria dos homens não entende e onde a maioria falha. O contato zero não é um movimento no tabuleiro de xadrez para fazê-la reagir. É a decisão de sair do jogo completamente. É onde você decide parar de sangrar por alguém que trata sua alma como se fosse opcional. Você não faz isso para que ela volte. Você faz isso porque sua paz é mais importante do que os padrões tóxicos dela. Porque cada mensagem que você não envia é um voto para o seu futuro. Cada impulso que você resiste é um tijolo na fundação do homem que você está se tornando aqui, no mar estoicocru. E quanto mais você investe nesse homem, menos tolerância você tem para qualquer coisa que se assemelhe a quem te quebrou. Então, deixe-a pensar o que ela quiser. Deixe-a criar histórias na cabeça dela. Deixe-a bancar a vítima para pessoas que não sabem a verdade. Porque você não está tentando reescrever o passado. Você está construindo algo novo, e o silêncio que ela costumava usar para puni-lo agora é a distância que você escolheu para se curar. E quanto mais tempo você ficar quieto, mais alto o arrependimento dela cresce, porque ela nunca pensou que você se tornaria um homem que poderia ir embora e nunca mais olhar para trás. A verdade mais profunda, enraizada na filosofia estoica, é esta. O contato zero não é sobre ser inalcançável, é sobre se tornar inabalável. É onde você escolhe viver sua vida de tal forma que nenhuma memória dela valha a pena ser revisitada. Onde o nome dela se torna irrelevante para o seu crescimento. Onde você entende que o encerramento nunca foi uma conversa final. O encerramento foi o dia em que você parou de precisar de uma. Se você está pronto para esse nível de força, comente inabalável. Número 8. O homem que vai embora vence. Ele não vence trazendo-a de volta. Ele não vence postando frases de superação online. Ele não vence buscando vingança. Ele vence indo embora sem hesitar. Ele vence reclamando sua vida sem procurar aplausos. Ele vence construindo algo tão poderoso que ela se torna um capítulo tão distante que é quase irreconhecível. E essa vitória não vem fácil. Não vou mentir para você. Ela vem depois de noites sem dormir. Vem depois de repetir cada momento na sua cabeça, analisando onde você errou. Vem depois de perceber que a mulher que você amou tão profundamente nunca estava amando você de volta da mesma maneira. Vem depois da dor visceral de vê-la sorrir para outro homem, enquanto você ainda está sangrando pelas feridas que ela deixou abertas. Mas quando essa dor para de ser uma prisão e começa a se tornar seu poder, é aí que você começa a vencer. É o ponto de virada. Quando você acorda uma manhã e percebe que o nome dela não controla mais suas emoções. Quando você para de esperar por um texto que explique a traição dela. Quando você se olha no espelho e vê um homem que não precisa ser escolhido porque ele já escolheu a si mesmo. E esse momento, essa mudança interna, é a vitória suprema. Porque o homem que vai embora não é fraco. É preciso uma coragem titânica para ir embora quando ficar seria confortável, mas custaria sua dignidade.
Ele é aquele que percebeu que nenhuma mulher, não importa o quão bonita, o quão familiar ou o quão intensa seja a química, vale o sacrifício de seus valores, de seu futuro ou de sua sanidade. Epicteto nos lembra: se você quer melhorar, contente-se em ser considerado tolo e estúpido em relação às coisas externas. Deixe que pensem que você perdeu. Você sabe que ganhou a si mesmo. E o homem que vai embora é raro, porque a maioria dos homens fica. A maioria dos homens espera. A maioria dos homens tenta consertar o que nunca foi mútuo. Eles aceitam o desrespeito porque têm medo da solidão. Mas você não. Você escolheu o crescimento sobre o conforto, a verdade sobre a ilusão, a clareza sobre a fantasia. E essa decisão é o que o separa da multidão. Porque agora você não está perseguindo mulheres que não o respeitam. Você está atraindo pessoas que admiram sua força, que são atraídas pela sua autodisciplina, que sentem o peso da sua presença sem precisar que você implore por atenção. E a ironia é que no momento em que você se torna esse homem, a mesma mulher que o descartou sentirá a mudança. Ela sentirá a perda. Não porque você se foi fisicamente, mas porque ela sabe que você nunca mais vai voltar. Não apenas fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, você ascendeu. E essa realização ficará com ela por mais tempo do que sua presença jamais ficou, porque ela jogou fora algo que ela não tinha a capacidade de compreender. E agora ela tem que assistir isso evoluir sem ela. E você não precisa dizer uma palavra. Você não precisa provar nada, porque o seu sucesso, a sua paz, o seu crescimento dirão tudo o que ela se recusou a ouvir quando você estava no seu pior momento. Então, vá embora. Não para machucá-la, mas para curar a si mesmo. Vá embora porque o homem que escolhe a si mesmo, que para de explicar, que supera a necessidade de ser validado, ele vence. Não aos olhos do mundo superficial, mas na verdade profunda e silenciosa de que ele não precisa mais dela para se sentir inteiro. Se isso falou com algo profundo em você, se você sentiu cada palavra como se estivesse descrevendo seu passado, sua dor, sua verdade, então pare agora mesmo de desperdiçar sua energia em pessoas que nunca viram seu valor. Canalize isso para algo que nunca o trairá. Sua própria evolução. E se você está finalmente pronto para parar de sangrar por um amor que nunca foi real e começar a construir o poder e a clareza para nunca mais cair nisso, o modelo de relacionamento estoico para homens está esperando por você. Não é apenas um livro, é um arsenal, é cru, é real, é transformador e vai acordá-lo de uma maneira que ninguém mais vai. Este é o guia que mostra como liderar, como deixar ir, como reconstruir sua força e reprogramar sua vida de dentro para fora. Não espere o próximo desastre emocional para agir. Este material não ficará disponível para o público para sempre. E cada segundo que você atrasa é um segundo desperdiçado no ciclo em que ela queria que você ficasse preso. O link está na descrição ou no comentário fixado agora. Junte-se aos fortes. Junte-se àqueles que não se curvam. Se você cansou de ser apenas uma memória e está pronto para se tornar um legado, curta este vídeo. Inscreva-se no canal O Estoico Cru se você acredita que os homens merecem a verdade. E nos ajude a salvar milhares de outros homens de anos de confusão, manipulação e arrependimento. A escolha é sua. Fique na dor ou forje seu poder.